20 horas, aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. E já vou imediatamente começando aqui, você que está chegando agora. Nós temos pouco tempo na nossa vida e esse pouco tempo temos que viver bem. Então, não é só na vida que nós temos pouco tempo, mas na nossa live de hoje, que vai apenas até às 20 horas e 50 minutos. Depois eu vou me reunir com os leitores do livro. E por isso, vamos começar já a praticar este exercício aqui. É um exercício que vai ajudar você que está com dor lombar, que está com dor nas costas, que precisa se aliviar das dores imediatamente. Então você vai começar agora a fazer esse exercício para não perder tempo. Coloque uma cadeira aí no chão. Você pode inclusive fazer no chão ou em cima de sua cama. Coloque uma cadeira, deite-se com as pernas na cadeira. Coloque aqui uma toalhinha enrolada que não pode ficar mais grossa que seu pulso. E coloque na cabeça um travesseiro. Você vai ficar nessa posição durante 20 minutos. 20 minutos. E beba meio copo de água antes e meio copo de água depois. Isso para economizar o nosso tempo aqui. Vamos compartilhar essa live com os nossos amigos e aumentar os nossos likes. Você já pode começar agora. E eu tô com sede. Você tá com sede? Eu tô. E hoje nós temos um encontro, né? Um encontro dos escritores, dos leitores, não, escritores sou eu, né? O encontro dos leitores é um encontro que ocorre a cada mês ou a cada 2 meses para as pessoas que adquiriram o livro. Então, se você adquire o meu livro, Como Eliminar a Dor nas Costas e Vencer a Hérnia de Disco, este livro aqui, você entra para um grupo. E nesse grupo você começa a receber informações, mais informações. Porque o livro ele tem o objetivo de aumentar seu conhecimento sobre hérnia de disco. Quando você aumenta o seu conhecimento, quando você aprende mais coisas, você deixa de depender das outras coisas que você estava preso. Por exemplo, quando você aprende que tomar bastante água vai fazer bem, tomar banho de sol faz bem, que dormir cedo à noite faz bem, hábitos simples, mas quando você aprende e começa a praticar, isso vai mudando a sua vida. E isso é importante que você comece a fazer essas modificações na sua vida. Por isso eu escrevi um livro, e nesse livro tem todas as informações que você precisa para realmente resolver os problemas da sua hérnia de disco. Inclusive, tem um capítulo que é com 1 hora e 27 minutos de exercício, para você praticar esse exercício e ter resultado. Você vai praticar ele todos os dias. O livro você adquire ele uma só vez e você tem ele para sempre. Você vai usar ele sempre, tá? As pessoas aqui que querem adquirir o livro, nós vamos fazer assim. Vamos tentar chegar a 50k até as 20 horas e 50 minutos. Porque depois, às 21 horas, eu vou ter então esse encontro com os leitores. Quem já adquiriu o livro aqui, escreva a palavra eu, só para eu identificar quem são os leitores que já estão aqui. Sobre alimentação, gostaria de saber, a melhor alimentação, gente, você vai ter com o nutricionista. É importante que você vá buscar um bom nutricionista. Eu tinha um amigo que ele se alimentava só de carne, ele não comia nenhum tipo de alface. Mas o corpo dele era uma rocha. Ele fazia corrida, né? Ele corria muito. E era uma rocha dura. A gente ia massagear o corpo dele, não era fofinho, né? Como todo o corpo é fofinho. Isso nos trouxe a seguinte conclusão: quem come mais carne fica com os músculos mais rígidos. Então, é interessante que a gente busque, de repente, fazer uma alimentação com mais frutas quando a gente está nesse estágio de dor
da hérnia de disco. Quando você está com dores muito intensas, muita rigidez no corpo, se alimentar de coisas mais leves pode ajudar a musculatura a ficar mais solta. Mas, eu digo, quem mais entende disso é o nutricionista, que é quem estuda para isso. Eu desgaste na lombar e na cervical e dói muito. Então, minha gente, voltando aqui à questão do livro. O livro, eu criei esse livro a partir da experiência que eu tenho e para trazer para vocês um caminho pelo qual vocês devem seguir. Então, dentro do livro tem capítulos que falam de várias coisas importantes, como hábitos que você tem que ter, fala sobre como você encontrar um tratamento para sua hérnia de disco, seja comigo ou com qualquer outra pessoa, para você definir e decidir, será que eu devo ir para esse lado ou devo ir para aquele outro lado? Muitas vezes você quer fazer a cirurgia e tudo bem, mas se você não quer fazer cirurgia, o que você vai procurar se está todo mundo dizendo que é para você fazer? Então, no livro, eu mostro as opções, várias opções para você. Dentro do livro também tem uma parte que fala sobre as fases do tratamento da hérnia de disco. Se você encontra um profissional que começa a fazer tratamento de hérnia de disco para você e não conhece essas 3 fases, então nesse momento você deve se preocupar um pouco, porque como que ele não sabe que tem uma fase? Porque um tratamento que você entrar, um tratamento que você entra e você começa a fazer o tratamento e você não sabe em que estágio você está do tratamento, então é um pouco estranho, né? Você deveria pelo menos saber, bom, agora você tem que ter uma forma de medir em que ponto do tratamento que eu estou. Será que eu estou começando o tratamento? Será que eu estou no meio do tratamento? Será que eu estou no final do tratamento? Até para você saber quanto ainda você vai investir para fazer um tratamento para hérnia de disco. Então, por isso, gente, o livro traz também, num dos capítulos aqui, como que você faz para identificar um bom tratamento. E está dentro dessas fases, né? Um tratamento que não tem fases é um tratamento que você não sabe se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. E é importante a gente conhecer coisas como assim, como que se forma uma hérnia de disco. Por quê? Porque se você sabe hoje, se você não sabe hoje, né, como se forma a hérnia de disco, é possível que você gere novas hérnias de disco. Digamos que você faça cirurgia para hérnia de disco, mas você não sabe como a hérnia de disco se forma. É provável que você vá continuar fazendo aquelas coisas que você fazia que produzia hérnia de disco. Então você vai produzir hérnia de disco novamente. Novamente você vai trazer a hérnia de disco para o seu corpo. Você faz a cirurgia, parece que resolveu aquele disco, mas o outro começa a piorar também, começa a ficar ruim também. Agora, se você não faz a cirurgia, é bom que você saiba a origem da hérnia de disco, porque aí você não cria novas hérnias de disco. Não vai ir pelo caminho, você não vai ser um criador de hérnias, você entende? Você tem que aprender a ser uma pessoa livre da dor. E para aprender a ser livre da dor, você tem que aprender vários detalhes, e um deles é saber por que a hérnia de disco existe, como que ela se forma e o que você deve fazer para que ela não apareça mais. No livro eu falo de várias coisas, como por exemplo, quantas vezes por semana a gente deve fazer um exercício. Quantas vezes? Você sabe quantas vezes por dia ou por semana você deve fazer exercício? Quantos exercícios você deve fazer? Então, todos esses detalhes a gente vai encontrando respostas à medida que vai praticando os exercícios que eu ensino no livro, que eles vão trazendo uma outra forma de você praticar exercício. Praticar exercício na nossa sociedade hoje é basicamente assim, um protocolo para eu dizer que estou cuidando de mim. Eu não estou muito preocupado com esse protocolo que diz, eu estou cuidando de mim. Eu estou mais preocupado é o seguinte, será que esse exercício que você está fazendo está adequado à sua atividade profissional? Isso é mais importante. A sua atividade profissional você precisa, para a atividade profissional, um tipo de exercício que esteja adequado para tornar você, por exemplo, um motorista, para que você seja um eletricista, para que você seja um encanador,
Para dona de casa, você precisa ter exercícios para para ser uma dona de casa. É estranho isso, né? Nunca ninguém vinha falar que, poxa, dona de casa é também trabalho, e é muito trabalho. Então você tem que ter condições físicas para desenvolver essa atividade. Manicure, cabeleireira, essas atividades como costureira, todas essas atividades, elas exigem que você se prepare fisicamente. Se deu muita atenção aos esportes, que o esportista, o jogador de futebol, de tênis, de vôlei, o corredor, esses aí eles precisam para exercitar, para deixar o corpo sempre forte, né? Porque a atividade deles e a profissão deles é o esporte. Mas isso não quer dizer que um professor, por exemplo, não tenha que praticar uma quantidade de exercícios para torná-lo saudável para dar as suas aulas. Desde que eu me conheço como professor também de universidade, que já dei aulas em universidades, que aí o que ocorre? Na universidade, você tem que ficar algumas horas em pé, explicar coisas para os alunos e movimentar as mãos em alto. Então, um professor também ou professores de ensino fundamental e até para crianças, cada um tem que ter um tipo de exercício e se preparar para estar nas atividades da vida diária. Então, quantas vezes por semana você acha que deveria praticar exercício? E eu considero que a prática do exercício deve ser feita todos os dias, não só quando você marcou lá na sua academia, porque esse exercício que você marca para a academia é para fechar protocolo, tá? É só para fechar protocolo. Para você ir além, o exercício tem que ser feito diário. E muitos de vocês, por exemplo, que têm hérnia de disco cervical. Quero falar para vocês sobre a hérnia de disco cervical, que eu acho que isso é bem interessante, vem a esse ponto aqui. Porque tem um capítulo do livro, estou com o livro aberto aqui do meu lado, só lendo os títulos, né? Então, um dos capítulos do livro fala da importância de você saber a anatomia do corpo humano. Então, na anatomia do nosso corpo, eu tenho aqui esse pequeno esqueleto que mostra a anatomia do corpo. A gente vai perceber que as vértebras mais baixas, elas são maiores, e as que estão mais altas, elas são menores. E isso porque a vértebra de cima, ela segura menos peso, e a vértebra de baixo, ela segura mais peso. Isso permite que você tenha, então, um corpo que consiga sustentar o próprio peso. E é isso que a gente precisa num exercício, um exercício que permita a gente suportar o próprio peso. Quando nós temos o nosso corpo assim, e temos, por exemplo, só dor de cabeça, que a gente descobre uma hérnia de disco na cervical, cai por terra quando as pessoas dizem, não, é porque você está acima do peso, que é por isso que tem hérnia de disco. Sim, isso justifica uma hérnia de disco aqui embaixo, mas uma hérnia de disco aqui em cima, que o peso é só da cabeça, uma pessoa acima do peso não tem a cabeça mais pesada do que outras. Então, cai por terra isso de achar que peso é problema. Eu tenho pacientes que melhoram da hérnia de disco sem ter que mudar de peso. Você não precisa mudar de peso. Você precisa mudar algumas coisinhas muito mais simples do que você imagina. Mas olhando aqui para a nossa coluna, né, olhando para toda a estrutura, como que ela é feita, a gente vai perceber que na coluna nós temos esses discos que estão entre as vértebras, ó, estão aqui entre as vértebras. E é importantíssimo a gente conhecer. No livro eu falo a importância de aprender sobre a coluna. Mas é justamente na minha comunidade, os Livres da Dor, e aqui nessas lives das 20 horas, e que você está aprendendo mais sobre a coluna, sobre a importância de cada parte do seu corpo. Tá? Então, quando você tem uma hérnia de disco e ela é lombar, as justificativas são porque você faz muito movimento aqui embaixo, porque tem muito peso aqui embaixo. Sim, mas será que Deus não sabia que ia estar tudo pesado aqui embaixo, que ia ter todos esses problemas aqui? Eu acho que ele sabia, né? Eu acho que ele sabia disso. Então, quando dá hérnia de disco cervical, a incógnita, a interrogação aumenta. Por que será que a hérnia de disco cervical também ocorre?
Se a justificativa era por conta de peso. Então, para a gente entender bem, a gente precisa entender como funciona o nosso corpo. Se o nosso corpo ele está em movimento, ele está saudável. Se o nosso corpo começa a parar, ele começa a ficar doente. Experimente. Fique uma semana deitado na sua cama para ver se você não vai ficar tonto logo na primeira vez que levantar. Uma coisa importantíssima que eu falo no meu livro é sobre o efeito nocebo, que é um efeito causado pela própria influência social. A nossa influência social, ela traz assim pra gente coisas como: você é muito velho, você já passou da idade de se preocupar com isso, é assim mesmo, né? Por exemplo, uma das coisas que dizem é que a hérnia de disco é um processo degenerativo e que depois de uma certa idade vai começar a acontecer nas pessoas. Porém, eu recebo pacientes com 20 anos de idade, 28, 30 anos de idade com hérnia de disco. Então, para essas pessoas, qual é a justificativa? É por causa da idade? Será mesmo que a idade influencia? E aquelas pessoas que têm uma idade avançada e não têm hérnia de disco nenhuma, não tem. Então, todas essas coisas que colocam como justificativa para ter hérnia de disco, elas caem por terra quando a gente começa a comparar de uma pessoa para outra. Então, porque se eu falar, a pessoa obesa tem hérnia de disco por causa do peso. Sim, e os magrinhos que têm hérnia de disco também. Os magrinhos, aqueles que não tem nem carne já no corpo, já é só a pele e osso, e tem também a hérnia de disco. O que justifica neles? Então a gente vai colocando justificativas e para de pesquisar e entender. Então, a gente tem que saber que não importa a idade, que não importa todas essas coisas de DNA, e também não importa se é porque você faz movimentos repetitivos, preste bem atenção. Movimento repetitivo não gera hérnia de disco. Sabe por que não? Olha, pensa só. O jogador de futebol faz movimento repetitivo, ele corre o tempo inteiro. O jogador de tênis faz movimento repetitivo. Os movimentos repetitivos são movimentos repetitivos. O que falta é preparo. Nós temos que ter preparo. Preparar o nosso corpo. Quando você faz uma atividade, que digamos que a sua atividade é de diarista, você faz sempre o mesmo movimento, sempre com o mesmo lado e sempre do mesmo jeito. Então precisaria de exercícios que compensem essa parte de exercícios de movimentos que você está fazendo unilaterais. Você sempre cruza a perna para o mesmo lado, você sempre escreve com a mesma mão, a maneira de caminhar é sempre a mesma. Então eu sempre indico para você caminhar de costas, por exemplo. Eu já vi pessoas eu vi um vídeo uma vez, uma pessoa caminhando de costas, lá no fundo assim, caminhando de costas, e a pessoa que estava fazendo o vídeo estava fazendo dela, né? E a outra pessoa andando lá atrás de costas. Acho que era até a minha aluna lá andando de costas. Caminhar de costas é muito saudável, porque você coloca no seu corpo uma maneira diferente de agir, diferente de se movimentar. E essa diferença de agir e se movimentar gera também no seu corpo uma compensação, tá? Você cria uma nova forma, ali você começa a melhorar da sua hérnia de disco. Então o efeito nocebo é toda e qualquer coisa que venha, palavra, ação, imagem, vídeo, que venha dizer que você não vai se curar. Que venha dizer, inclusive, eu digo que faz parte do código nocebo, o fato de dizerem para você que é genético, por exemplo. Quando dizem para você que é genético, o que você faz? É genético, então eu vou ter isso aí pro resto da vida. Quando dizem para você que é por causa da obesidade, aí você diz, não, então eu tenho que emagrecer, aí você começa a se preocupar com mudar a alimentação, em vez de adicionar exercício físico no seu dia a dia. Aí quando dizem para você, não, isso aí é por causa da idade, aí você pensa, poxa, mas já estou com a idade já avançada, então eu já não tenho mais chance. Ou você pensa, poxa, já estou com 30 anos, já estou ruim, imagina então, se é por causa da idade, eu vou morrer esfarelado com a minha coluna. E todas essas coisas que eu falei para vocês geram na pessoa uma falta de confiança em si mesma.
E a pessoa começa a parar de fazer qualquer coisa, tá? Ela começa a parar de fazer todas as coisas. E esse parar gera mais problemas do que se ela tivesse continuado a fazer as coisas naturalmente. Mas vamos fazer o seguinte: o que passou, passou, e vamos ver o que nós temos hoje, e como estamos hoje, e como vamos melhorar hoje. Mas para isso, a gente precisa entender o que é o código nocebo, que está lá no meu livro. Importante demais é você saber a quem pertence a cura da hérnia de disco. A quem pertence a cura? Será que pertence ao osteopata? Será que pertence ao massagista? Você vai lá no massagista, entrega seu corpo para ele, diz aí, massageia aí e melhora a minha hérnia de disco. Será que a cura depende, né? A cura, ela pertence, a cura da sua hérnia, é a sua hérnia de disco. A hérnia de disco que você criou, você desenvolveu. Será que a cura disso que você tem pertence a quem? Será que vai pertencer ao medicamento? Será que vai pertencer ao médico? Será que vai pertencer ao fisioterapeuta? A quem pertence? Em primeiro lugar, pertence a você. Então você tem que tomar decisões certas sobre o que você vai fazer. Então tudo o que você fizer, tudo o que você quiser fazer, você tem que ter conhecimento para saber o que caminho seguir, o que fazer, né? Então o que você faz? Você vai até o médico pedir uma informação, você vai querer uma orientação. E se o seu médico não lhe dá orientação, ele só senta na sua frente e prescreve um medicamento, você ficou à deriva, você está sem conhecimento. Aí o que você faz quando você recebe um conhecimento assim, muito superficial? Que tem médicos que são muito bons, mas se você recebe assim, essa parte muito superficial, o que você vai fazer? Você vai se encaminhar para o Google, para fazer pesquisa na internet. E aí a pesquisa na internet traz de tudo. Então você coloca na internet a responsabilidade da sua melhora. Até o dia que você consiga encontrar um profissional que descreva para você por que você tem hérnia de disco, como você vai fazer para melhorar. Mas até chegar nesse ponto, você já passou por muitas coisas, por muitas dificuldades, e é muito provável que você, ao encontrar o profissional correto, você desanime e até nem faça o tratamento. Isso é muito comum. Graças a Deus, isso não vai acontecer com todos, e algumas das pessoas aceitam fazer os novos tratamentos que são totalmente sem invasivo, não invasivos. Porque tratamento minimamente invasivo é invasivo. Tratamento não invasivo é aquele que você faz com a próprio movimento do seu próprio corpo. Então, a cura da hérnia de disco pertence a quem tem a hérnia de disco. Porque você que vai decidir se vai fazer cirurgia, você que vai decidir o profissional que vai atender você. Aí que eu fico me perguntando. É fato, claro, depende de quem tem hérnia de disco. Quando eu tinha hérnia de disco, eu ficava me perguntando, para quem eu recorro? Para quem eu vou recorrer? Aí você vai para o ortopedista, certo? Você chega no ortopedista, chega no médico, e o médico encaminha você para o fisioterapeuta. Por que você não foi direto para o fisioterapeuta? Por que passou pelo ortopedista? Por que não poderia ir direto ao fisioterapeuta? E o fisioterapeuta, então, quando chega uma pessoa a mim primeiro, eu avalio, que eu também preciso fazer avaliação, né? Eu avalio o paciente, a minha consulta ela é longa, uma consulta de 1 hora consultando, tá? Eu avalio o paciente, verifico tudo o que ele precisa e se ele precisa ser encaminhado para outro profissional, eu encaminho. E é assim. O fisioterapeuta hoje, ele é o primeiro a ser consultado quando você tem hérnia de disco. Você deveria buscar primeiro o fisioterapeuta, tá? Mas a gente está preso a leis que não fomos nós que criamos, chamado convênio. O convênio não vai permitir que você vá para o fisioterapeuta. Então você vai para o ortopedista te encaminhar para o fisioterapeuta, mas aí o médico diz que são 10 ou 20 sessões, quando você precisaria de 360 ou mais. Porque quem vai dizer quantas você precisa vai ser o fisioterapeuta e não o ortopedista. Então existe uma série de confusões que está nesse código nocebo que eu falo para vocês e que a gente precisa compreender que às vezes sai mais barato
Você pagar umas consultas particulares do que ficar dependendo desse processo todo e que fica atrasando sua vida, levando você para cirurgia no final. Cirurgias é a melhor coisa para um médico que nunca aprendeu a fazer cirurgia, é ter alguém para ele fazer cirurgia pela primeira vez, né? Imagina se nós não tivéssemos cirurgias, nós não teríamos neurocirurgiões. É um problema isso. É um problema. Tem inclusive, num dos vídeos que eu falo dentro do meu livro, do Código Nocebo, eu falo sobre isso, né? Sobre o que aconteceria com o nosso mundo se nós hoje parássemos de ter todas as doenças. O que aconteceria com esse nosso planeta? Já vou responder as perguntas de vocês. Uma coisa que é importantíssima que eu falo no livro é sobre se a dor, o que a dor é inimiga da gente ou não, o que é a dor, o que significa a dor, o que é a dor em si. Então a dor hoje está sendo utilizada, e prestem bem atenção nisso, a dor está sendo utilizada como um meio de enriquecer pessoas, através da dor que você está sentindo. Então você sente uma dor, aí o que faz? Vai fazer o exame. Aí não apareceu nada naquele exame, faz um outro. Aí não apareceu nada naquele exame, vai fazer outro. E fica fazendo exame. Exame não é tratamento. Você não está fazendo tratamento enquanto está fazendo exame. Você só está furungando. Eu falei com um paciente meu hoje, que ele me trouxe um exame de 2012, acho que era o exame dele. Ele tinha a hérnia de disco dele, né? E ele vai fazer um novo exame agora para ver o quanto avançou a hérnia de disco. Veja, enquanto você está fazendo exame para descobrir problema, você ainda não está tratando. Você está só buscando problema. A partir de hoje, esse paciente ele vai fazer exames para ver o quanto melhorou da sua hérnia de disco. Ele não vai mais fazer exame para saber se piorou. Ele vai fazer exame para saber se melhorou. Então, eu desejo muito que vocês entrem num tratamento que permita que você vá fazer exame no final para saber se melhorou, tá? Para saber se está melhor. Então, a dor não é inimiga da gente. A gente considera ela inimiga. E quando a gente considera a dor inimiga, a gente cai nas mãos daqueles que se beneficiam com a nossa dor. A dor, ela nos ajuda a saber os nossos limites e ajuda também a saber se nós estamos no caminho ou não. Se não estamos melhorando ou se estamos melhorando, a gente tem que usar a dor como parâmetro. E aí o que vem hoje na medicina, o que a medicina, o que a tecnologia vem trazendo para nós? Métodos para tirar a sensação de dor, ou seja, se você tem um neurônio e esse neurônio traz para você dor, se cria um medicamento para matar esse neurônio, para matar uma parte de você, para reduzir a sua capacidade de percepção do mundo. E aí você começa a se tornar uma pessoa com menos perceptiva, que vai ter menos percepção de mundo. Porque, inclusive, tem medicamentos que quando a gente toma, eu já tomei, você já tomou, todos nós já tomamos, e quando a gente toma esse medicamento na bula está escrito que é um medicamento que tira as nossas percepções de mundo, que podem dar alucinações, inclusive, muitos medicamentos. Existem medicamentos que quando você está tomando não deve dirigir, operar máquinas, não deve ir trabalhar. Por quê? Porque você não está sentindo as suas mãos, os seus pés. O medicamento não vai só para aquele lugar, ele vai para todo o corpo. Todo o corpo para de sentir. Então, quando a gente combate a dor, a gente está combatendo a nós mesmos. A dor é nossa amiga, é aquela que mostra onde os problemas estão, tá? E aí, seguindo, né, gente? Então, no livro, eu estou resumindo aqui, mas vocês podem aprofundar. Quando vocês querendo adquirir o livro hoje, se nós chegarmos a 50k aqui, quando a gente chegar em 20 horas e 50 minutos e nós tivermos 50k, eu vou liberar o cupom de desconto para vocês. Aí o mais importante ainda é você saber os sintomas e os sinais da sua hérnia de disco, tá? O que é um sinal? Sinal.
Sinal é uma coisa que um outro vê em você. Por exemplo, eu posso estar torto, tá? Eu posso estar torto e eu não perceber que eu estou torto. Eu achar que eu sou assim. Então isso é um sinal. Eu vejo isso só quando eu estou na frente de um espelho. Então eu posso estar com o ombro alto e eu não perceber que eu tenho um ombro alto, e eu estar com uma escoliose e eu não perceber, porque isso é um sinal. E isso não me dá dor. A dor é um sintoma. Sintoma é algo que só eu sinto. Então saber quais os sinais e os sintomas da hernia de disco é muito importante. Tá? Então os sintomas, quais são os sintomas? Formigamento, dor, calor, rubor, coisas que você sente, só você, é sintoma. Coisa que os outros podem ver, por exemplo, um rubor, se ficou vermelho no rosto, os outros viram. Se os outros estão percebendo, uma coisa que você não percebe muitas vezes é que você não está ouvindo. Você não percebe que não está ouvindo, só não está ouvindo. As pessoas falam contigo, você não ouve. Como que você vai perceber que não está ouvindo? Então, isso é um sinal. Não enxergar direito é um sinal, é um sintoma. Você não enxergar bem, ter dor nos olhos, isso são tontura. A tontura só você sente, a outra pessoa não sente tontura. Então isso é um sintoma, tá? Quando você tem tontura, Daniel, tontura é um sintoma. E esse sintoma ele vem pela quantidade da falta de movimento, né? Não pela quantidade, mas pela falta de movimento que a gente tem. E outras coisinhas mais. Não, as coisas não são todas simples, mas algumas são um pouco mais simples do que a gente imagina. Então, por isso, os sintomas da hernia de disco são, preste atenção, sintomas: dor, formigamento, falta de sensação e falta de movimento. Dor, formigamento, falta de sensação e falta de movimento. Qualquer uma dessas quatro aqui são os sintomas, tá? Agora, você arrastar a perna é um sinal. Você andar torto é um sinal. Você talvez não perceba, mas outras pessoas ao seu redor percebem. Então você pode pedir para as pessoas na sua casa se percebem que você está andando torto. Isso é um sintoma. Perder. Você está segurando uma caneta e a caneta cai. Isso é um sintoma. E é um sinal também. É um sintoma porque você percebe que perdeu a força, e é um sinal porque o outro também pode ver o que está acontecendo com você. E assim, por exemplo, você botou a mão em cima do fogo e não está sentindo que está se queimando. Isso é um sinal. O outro percebe, você nem percebe, você não está sentindo. Então, ter perda da sensação também é da coluna. E aí, quando você trava é um sinal e é um sintoma. Os outros vão ver que você travou e você vai sentir que está travado. A dor, por exemplo, dói a perna. Doer a perna é um sintoma, porque você está sentindo essa parte do seu corpo. E assim, os sinais e sintomas, você tem eles todos descritos no meu livro. E o mais importante, que a gente mais quer, é por onde começar o tratamento. Dentro do meu livro tem um capítulo, e nesse capítulo você tem uma videoaula com 1h e 27 minutos com exercícios, para você começar a fazer. Quando eu elaborei o livro, eu elaborei pensando assim: eu não vou conseguir que todas as pessoas... Na garganta. Hoje fiquei em ar-condicionado. Foi terrível. Bom, então assim, você vai começar por onde? Eu pensei, vou botar no livro exercícios. E eu pensei, vou desenhar os exercícios, eu gosto de desenhar, né? Fazer desenho. Mas desenhado você não vê como é feito. Então eu preparei uma aula com 1h e 27 minutos, com exercícios dentro, onde eu explico durante a aula cada exercício e para que serve. Então, dentro do livro você tem isso. E o objetivo do livro é justamente esse: eu entregar para você tudo aquilo que eu gostaria de entregar numa consulta de 1h e que às vezes não consigo. Então tá no livro. Na consulta eu entrego muito para você, mas no livro você pode ler ele com calma, com tranquilidade, e você vai aprofundando sobre a hernia de disco, e ali você vai entendendo que caminhos você tem que trilhar. Então o livro ele é praticamente um norte para você. E você já vai aprender no livro exercícios
Hoje eu atendi um paciente, 38 anos, e ele veio bem preocupado com uma hernia de disco, mas a hernia de disco dele é muito pequenininha, mas ele já tem essa preocupação, e o que é bom, né? Ele tem a preocupação de melhorar, não quer fazer cirurgia, o pai dele já fez cirurgia, ele não quer, então ele veio para isso, né? Para saber o que fazer. E já saiu do meu consultório com exercícios. Imagina que você adquire o livro, você vai ler sobre a hernia de disco, e vai sair com a vida inteira, né? Você vai ter acesso aos exercícios que estão no livro. E depois eu tenho um capítulo que fala o seguinte: como gerar recursos dentro do seu corpo para ele vencer a hernia de disco. Porque a gente não vai só curar a hernia de disco, você tem que vencer ela primeiro. A hernia de disco, ela está avançando sozinha. A hernia de disco, ela está trabalhando sozinha dentro de você, tá? Ela está avançando, 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 avançando. E ela avança. À medida que a hernia de disco avança, você vai piorando. Mas ela não mostra assim, vamos dizer assim, a hernia de disco não aparece assim. Ela vem devagarinho, sorrateira dentro de você, tá lá silenciosa, silenciosa, e vai avançando. Então, quando a hernia de disco é descoberta, que você descobre a hernia de disco, você precisa também travar o avanço. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter recursos no nosso corpo. E a maioria das vezes nós não temos muitos recursos no nosso corpo, porque a gente detonou, né, destruiu o nosso corpo com medicamento, a gente destruiu o nosso corpo com alguns tratamentos invasivos, a gente fez as cirurgias, aí está o corpo em recuperação, e aí a gente não tem os recursos necessários. E ali tem um capítulo no livro que ensina você como adquirir esses recursos. Os recursos quais são? Força muscular, força nas articulações, né? Como fazer o exercício para que ele traga uma melhoria. Você entender o processo do medicamento, o medicamento como sendo... O medicamento é bom, às vezes, como um empréstimo que você pega, sabe? Você pega um empréstimo de uma saúde que você não tem. Então você vai lá na farmácia e pega emprestado aquela saúde que não tem. Só que esse medicamento, como sendo um empréstimo, vai exigir de você um pagamento como efeito colateral. Quer dizer, os juros desse empréstimo chama-se efeito colateral. Quando você adquire esse empréstimo, que é o medicamento, né, você pede emprestado lá da farmácia uma saúde que você não tem, um recurso que você não tem, então você busca fora. Aí depois você vai ter um efeito colateral como sendo os juros, né? Os juros cobrados para você. E esses juros? Como pagar o juro do efeito colateral? E tudo isso está ali no livro, né? O nome desse capítulo é Imagine o seu corpo sendo um país. Vamos gerenciar o nosso país. Tem um capítulo que é muito romântico, eu diria assim, um capítulo romântico falando sobre um conto de fadas, e aí vai falar só sobre medicamentos. Então, um capítulo dentro do meu livro que explica toda a lógica dos medicamentos, como que você está sendo controlado para ser o patrocinador dos produtos farmacêuticos. Então, está ali escrito, está ali no livro para você ler e se aprofundar com isso. E a forma como você acredita, né? Você que está me assistindo aí, você acredita em fórmulas mágicas. Você acredita que existe uma poção mágica para você melhorar, tá? Uma poção maravilhosa para que você tenha resultados imediatos. É tudo que a gente quer quando está com dor. Um resultado imediato. Bom, até hoje, os resultados imediatos que eu conheci sempre deram muito trabalho. O resultado imediato sempre deu muito trabalho, pelo menos para mim, como fisioterapeuta, de pegar a pessoa, levantar a perna, baixar, dá trabalho, muito trabalho. Esse trabalho pode ser seu, ou esse trabalho pode ser do fisioterapeuta. Agora, se você fizer o trabalho que tem que ser feito, se você fizer o movimento que tem que ser feito, se você buscar fazer o tratamento que tem que ser feito, você com certeza
não terá nunca mais hernia de disco. Essa que é a questão que eu venho trazendo para você. Se você vai... deu uma dorzinha aqui, fui no quiro. Aí o quiro ajusta, tudo bem. Vai parar aquela dorzinha. Alguns até pioram, mas alguns melhoram. Mas aí depois, quando você tem dorzinha de novo, você vai de novo no quiro. Você tem uma dorzinha aqui, você vai de novo. Tem uma dorzinha ali, você vai de novo. Então você ainda está dependente. Você ainda depende dos outros. E eu digo, quem aprende não depende. Então vamos aprender a coisa certa. Vamos aprender como fazer para sair desse problema de hernia de disco, para a gente começar a viver sem dor. E para viver sem dor, você precisa ter uma metodologia. Uma metodologia que você vai aplicar todos os dias e que essa vai fazer você vencer a hernia de disco. E a hernia de disco é danada, né? A hernia de disco pode ser lombar e dar dor de cabeça, mesmo sendo lombar. Já pensou nisso? Você nunca pensou nisso, né? Um dos capítulos que eu acho que é o mais maravilhoso chama-se O Papel da Confiança no Tratamento da Hernia de Disco, que é um capítulo que eu coloco duas pacientes. Uma paciente que veio e eu indiquei para não fazer cirurgia, e a outra que veio e eu também indiquei para não fazer cirurgia. Só que uma fez e a outra não fez. Uma foi para o caminho da cirurgia, a outra não. E aí, dentro do livro, eu explico o resultado disso depois das decisões de cada uma, de cada pessoa, tá? Então, esse é um capítulo também muito bom, porque a gente às vezes entra para um tratamento, mas não confia nele. Entra para ser tratado, mas resolve que não quer o tratamento. Aliás, tem pessoas assim, também que compram o livro e guardam ele num lugarzinho, tá? Essa aqui é a capa do livro, se você quer adquirir, tá no link do meu perfil. E se nós chegarmos aqui às 20 horas e 50 minutos a 50k, eu libero o cupom de hoje, senão fica sem cupom, né? Mas você pode pagar à vista, que também vai ter um descontinho bem legal aí para você. Recebe hoje mesmo na sua caixa de correspondência, e hoje mesmo você já começa a praticar os exercícios e melhorar. São 20 capítulos com 20 videoaulas, e uma dessas videoaulas tem 1 hora e 27 minutos com exercício. Eu diria, aqui você tem o tratamento para hernia de disco. E aí você já pode começar. Aliás, por falar em começar, quem não começou ainda, começa a fazer este exercício agora. Ó, é o exercício que você vai melhorando a sua coluna. Você coloca uma cadeira no chão, deita aí confortavelmente, pode usar um tapetinho no chão para ficar mais confortável. E aqui você enrola uma toalhinha com a espessura do seu pulso. E aqui na cabeça você coloca um travesseiro para ficar bem confortável. Preste bem atenção agora no que eu vou falar. Faça. Ah, mas o meu problema é no cotovelo. Faça. O meu problema é no joelho. Faça. O meu problema é na cabeça. Faça. O meu problema é no pescoço. Faça. O meu problema é lá não sei aonde. Faça. O meu problema é porque eu tenho o cóccix está doendo. Faça. Não, o meu problema é porque o bumbum está doendo na linha 3 do bumbum. Faça. É só isso. Deita e faz. Não fica dizendo, mas é isso, é aquilo, é aquele. Faz e vê o resultado. Você vai ficar por 20 minutos nessa posição. Mas eu tenho problema no ciático, uma ciatalgia. Mas eu não consigo deitar no chão. Para de inventar desculpa. Vai, deita na cama. Encontra um jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E às vezes são as esfarrapadas, né? Então aí, ó, esse exercício que é o descanso, você vai melhorar da sua coluna só com esse exercício aqui, gente. Vamos começar. Eu estou aqui trazendo a mensagem boa para você, que é a mensagem de começo. Aqui a Janaína disse assim: neurocirurgião deu o diagnóstico e me tirou todas as atividades, fiquei 3 meses deitada, tudo piorou, inclusive a depressão. Indico um livro para você, Janaína, um filme para você assistir, anote aí, um filme para você assistir, O Doutor da Felicidade, tá? Assistam esse filme, vocês vão entender como funciona as mecânicas aí da medicina.
E o que eu faço, tenho convênio, mas não pago tudo. Tem convênio, mas paga tudo no particular. É o que você faz, né? Estou com muita dor na lateral da coxa. Segue fazendo, Fátima, que vai tudo dar certo. Claro que vai sobrar pouca dor depois para você tratar especificamente. E por falar em tratar especificamente, amanhã, às 7 horas e 10 minutos, e essa semana toda, avisando você que está aqui, são 314 pessoas agora, preste bem atenção. Amanhã, às 7 horas e 10 minutos, eu vou fazer o exercício para quadril. Essa semana nós estamos trabalhando quadril pela manhã. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, já começa a me seguir. Amanhã de manhã a gente está trabalhando... eu sempre faço uma live às 7h10 com exercícios, com movimentos, e às 20 horas com informação para vocês aprenderem mais sobre hernia de disco e essas coisas todas. Eu divido assim porque fica mais fácil trazer conhecimento à noite e mais fácil trazer exercícios pela manhã. E você já pode voltar à sua vida normal praticando esses poucos exercícios, já vão ajudar muito você. Então, 7h10 eu espero vocês lá pela manhã, tá? Vamos responder algumas perguntas. Tô com dor, tô fazendo o exercício aqui que eu vi agora. Manda bala pro seu exercício. Sofro de dores na costela, diz a Helena, e as pernas à tarde fica com sensação de peso, dores reumatologista. Aí parou, acabou ali? Faz esse exercício aqui, ó. Muito bom exercício do quadril, estou adorando. Que ótimo, né, Nara? Um pouquinho por dia, tá, gente? Um pouquinho por dia. Aqui não tem promessa, aqui tem execução. Aqui, se você vem aqui buscar uma promessa de longevidade, promessa de que tudo vai se curar sozinho, não. Você precisa. Você é a pessoa que vai curar a sua saúde. Pode ser através do meu método, pode ser através de outros métodos. O meu eu conheço, o meu eu sei que funciona. Então vem e pratica. Pessoal que trabalha, todos os meus vídeos vão para o YouTube depois, tá? E na rede vizinha. E você pode assistir depois. Então não tem desculpa mesmo. Doutor, eu vou me colocar B12. Será que me presta mais para dor na coluna? B12 é bom, tá? B12 é uma vitamina muito boa para o neurônio ter mais agilidade, mais velocidade. Então o neurônio funciona melhor. Então você pode tomar vitamina B12, é muito, muito boa mesmo. Doutor, tive um problema na parte torácica da coluna. Será por quê? A parte torácica, né? Principalmente você que é manicure, que trabalha muito com o braço elevado. Então o que está faltando para você? Está faltando um exercício que desenvolva a cintura escapular. Essa cintura escapular, esta mesmo. Tem exercícios ótimos para trabalhar essa parte. Mas comece por este aqui, para descansar todo final de dia, tá, Camila? Você deita em casa e faz esse exercício. Ó. Coloca uma toalhinha aqui na lombar, não pode ficar mais grossa do que seu pulso, enrola ela, deixa assim, e coloca aqui um travesseiro na sua cabeça. Faz por 20 minutos. Toma meio copo de água antes e meio depois. E o que mais? Doutor, tive um problema na parte torácica, já vimos, né? Então, milhões de mesma coisa. Doutor, estou com dor na lombar. É aqui. Carca a ficha, manda bala. Começa por esse exercício aqui. Faltando 1 minuto para nós terminarmos a nossa live de hoje. Não alcançamos os 50k, então não terá desconto hoje para quem quer adquirir o livro. Mas se você quiser conhecer o livro, toca aqui na minha cabecinha aqui, ó, essa cabeça que tem aqui em cima. Aí vai aparecer ela aqui de novo. Você toca de novo, vai lá para o meu perfil e lá você vai encontrar o sabefisioterapia.com.br e você encontra o livro lá. Certo, gente? Olha, se você tiver interesse em fazer uma consulta comigo, também é um caminho muito bom. Basta você tocar o link do meu perfil ou mandar uma mensagem no meu privado com o número do seu WhatsApp, dizendo eu quero uma consulta. E aí você marca a consulta aí com a minha equipe. Tendinite de glúteo, qual o melhor físio, doutor? Qual a melhor físio? A tendinite de glúteo agora virou moda. Um cara descobriu tendinite de glúteo, aí todo mundo tem. Aí virou moda. Não que você não tenha, não que não seja. Mas os exercícios que nós vamos fazer amanhã vão te ajudar muito. Vem amanhã às 7h10
que você terá os melhores resultados. Gente, muito obrigado pela presença. Um beijão no coração de vocês. Amanhã, 7h10, estamos juntos. Nessa live de hoje tivemos 7.100 pessoas e 52 novos seguidores. Crescendo, crescendo, todos juntos. Vamos longe, muito longe. Até amanhã, 20 horas voltamos aqui e 7h10. Até mais!